Na semana passada, retrasada, a gente falou então de como que funciona o processo de reanimação cardiopulmonar, ou seja, abordagem nas paradas cardiorrespiratórias. Falamos desse protocolo que a gente utiliza através é, de uma evidência científica muito forte, que é a iniciativa Recover. Então, toda essa documentação, ela vem dentro dessa iniciativa, vocês podem estar pesquisando, né? É só colocar no Google lá, iniciativa Recover, entrar no site da VEX, ou seja, é um padrão mundial aí dentro da medicina veterinária para essas abordagens. E é bem interessante que a gente treina muito essa parte de atendimento de reanimação cardiopulmonar e muitas vezes esquece do paciente que volta, que entra dentro daquela casuística que a gente sempre tenta melhorar de sobrevida, né? E quando o paciente volta, se a gente não segue esse protocolo, pode ser aquele paciente que realmente caia novamente a sobrevida, esse paciente em poucas horas acabe fazendo de forma efetiva o óbito. Esse é um protocolo muito legal, porque quando eu comecei a avaliar como que ele funcionava e comecei a adotar isso dentro da minha rotina, realmente os pacientes que voltavam, boa parte deles iam para casa. Já é uma casuística difícil, né, da gente restabelecer a sobrevida do paciente através do protocolo de reanimação, mas, né, ao mesmo tempo, já vi muitos casos onde os pacientes voltavam, paravam, voltavam, paravam, voltava, parava, até que o momento ia para casa, até ia para o óbito, não ia para casa. Então, esse é o protocolo que a gente vai aprender hoje, né? E ele fala o seguinte: a partir do momento que o teu paciente ele volta a respirar, ou ele volta à consciência, ou ele dá um sinal de vida, o eletrocardiograma dele começa a melhorar, né? A gente tinha uma curva ali durante a reanimação ausente, ou a gente tinha ali os sinais que a gente viu de curvaturas de choque ali, né? Dentro do meu eletrocardiograma. E aí, quando eu começo a ver que esse paciente, a partir do momento que eu terminei o ciclo, eu ciclei ele, e eu faço a ausculta, eu olho o eletrocardiograma e vejo que ele tem batimento, eu caio nesse protocolo, tá? Vocês podem estar imprimindo, deixando isso destacado dentro do setor onde faz a reanimação dos pacientes, seja na internação, na sala de emergência. E a primeira coisa que ele pergunta é o seguinte: esse paciente, ele tem ventilação espontânea? Porque muitas vezes o coração volta, né, a consciência volta, mas a respiração ela não voltou ainda. É um processo muito sutil. Cada 2 minutos, né, chega um momento que eu olho, voltou a frequência cardíaca do meu paciente. Opa, ele tem respiração? Se ele não tem, nesse caso, o protocolo fala o seguinte, que a gente vai iniciar um processo de ventilação positiva, invasiva. O paciente já está entubado, porque eu estava fazendo a reanimação dele. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o ventilador nesse paciente. Tá, Daniel, não tenho ventilador dentro do meu centro hospitalar. Pelo menos inicia a ventilação manual desse paciente. Ele já está ali com o ambu ligado, inclusive, com a bolsa de ventilação ligada, inclusive. Então, vocês podem estar iniciando aqui a ventilação manual desse paciente, tá? Futuramente, essa é a tendência, né, Marcelo? A gente ter aí o ventilador quando a gente tiver uma unidade de terapia intensiva, de cuidados intensivos já Perfeito, perfeito. bem Nós já fundamentada, temos, só tá? precisam saber mexer nele. Ah, já tem o ventilador, perfeito. Então, olha só, Tem mais sim. um motivo para a gente dar uma corridona aí e chegar lá dentro da parte de ventilação. Até amanhã me lembra o negócio da gasometria que a gente precisa fechar. A gente já começa Tá, logo isso, viu? legal, show de bola, perfeito. E olha só que interessante, gente, alguns equipamentos de ventilação, ventilação, como muitos pensam, não é um bicho de 7 cabeças, né? Como eu sempre falo, quando a gente entra direto no assunto sem entender o por trás dela, a gente vai achar ela complicadíssima mesmo, tá? Mas o processo, a metodologia que a gente está usando aqui é para daqui a alguns meses chegar lá, vocês vão entender de forma muito mais fácil a parte de ventilação. E eu vou dizer uma coisa, vocês vão gostar, tá?
Não é porque eu sou suspeito para falar, mas porque realmente é uma ferramenta fantástica para a gente estar utilizando, né, para quem trabalha em plantão, dentro das internações, né, independente aí se vai cumprir uma outra especialidade ou não. Ou até uma forma, gente, para quem é especialista, saber o que realmente está acontecendo ou quando indicar para esse paciente, tá? Mas voltando a falar do ROSC, a primeira pergunta, tem ventilação espontânea? Não, vou introduzir ventilação mecânica nesse paciente. Até lá, a gente vai fazer ventilação manual. Lembrando, mais uma vez, ventilação manual, gente, é apertar o suficiente para que não fique extravasando a válvula de escape da bolsa de ventilação, aquela válvula de proteção. Tá? Quando isso acontece, é porque eu estou ultrapassando a pressão. Com o tempo, a gente pode até prever de colocar válvulas de volumétricas, válvulas de pressão, ou seja, tudo a gente pode estar adaptando dentro das bolsas de ventilação, tá? Mas até lá, vai ventilar sem fazer muita pressão. E o segundo ponto, quantas ventilações? A gente viu lá que dentro do processo de ventilação, lá na reanimação, a gente tem que cumprir uma a cada 6 segundos, tá? Ou seja, eu vou continuar, se o paciente não tem ventilação espontânea, eu vou continuar na ventilação, sem parar. Esse é o mais importante. Por quê, gente? Porque além do oxigênio, e olha só que interessante, antes de falar como que está a saturação, oferta de oxigênio do paciente, se está no oxigênio terapia ou não, o que, que eu faço, antes de tudo isso, ele pergunta o seguinte, CO2. Por quê? Porque o CO2 nessas condições é muito mais nocivo para o organismo. Eu posso arriscar aqui de falar que boa parte dos pacientes que hipoventilam e não voltam pós-reanimação é porque eu não me atentei à ventilação dele a ponto de eliminar o CO2. Inclusive, quando a gente intuba o paciente, né, se eu não tiver gasometria no local para ver a pressão arterial de CO2 do paciente, a gasometria sai em 5 minutos. Né? Eu já estou ventilando ali, nesse caso, ele caiu nesse cenário, estou ventilando o paciente, tá? E aí eu vou pegar esse protocolo aqui, vou começar a ver o CO2, coleto a gasometria do paciente, já mando rodar. Ou, para locais que tenham a capnografia, eu começo a ver a capnografia desse paciente também. Ele dá uma referência. Em pacientes caninos, tem que estar de 32 a 45 milímetros de mercúrio. Então, olha a pergunta que ele faz. Está entre 32 e 43 milímetros de mercúrio, esse CO2? Ou a capnografia entre 32 e 43 milímetros de mercúrio mais 5 milímetros de mercúrio, ele pede para somar, tá, gente? Por quê? Porque capnografia, ele está pegando o CO2 que é exalado e não na circulação. Né? Então, a gente tem um acréscimo desse CO2, porque a partir do momento que ele passa do leito capilar para dentro do alvéolo, ele ainda fica um tempinho ali pelo processo ventilatório retido dentro do alvéolo. Então, a gente aumenta, né, uns 5 milímetros de mercúrio, ou seja, nos casos que eu estou com capnografia, ou seja, no paciente canino, em vez da minha referência de 32 a 43, na capnografia vai ser de 37 a 48 milímetros de mercúrio, tá? E o gato, ele tem essa referência de 26 a 36 milímetros de mercúrio na pressão de CO2, lá com a gasometria, ou na capnografia, né, com esse valor e o acréscimo de mais 5. Gente, quando o paciente ele tem uma hipercapnia, isso a nível cerebral é uma agressão enorme. E se eu não tenho nível de consciência, ou se eu tenho prejuízo de consciência, não tenho proteção neurológica do meu paciente, a chance dele voltar à reanimação vai ser muito ínfima. Então, olha só, estou dando importância aqui hoje para CO2 e ETCO2, que é a capnografia, tá? CO2 exalado. Antes da gente olhar o oxigênio, a gente tem muito a ideia de que eu preciso oxigenar. Mas não esqueçam, nesses casos, gente, de olhar o CO2 antes. Combinados?
A partir do momento que eu encaixo o CO2, e aqui está uma grande questão, se o meu CO2 está muito aumentado, seja por pressão arterial de CO2, ou seja por capnografia, mas está fora dessa referência, está aumentado, isso é muito ácido e é muito prejudicial ao organismo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar CO2 para fora. Como que eu jogo CO2 para fora? Pensem na maneira fisiológica do organismo jogar CO2 para fora. É ventilar. Então, se eu tenho mais CO2 para eliminar, eu vou ventilar mais rápido, tá? Aí, nesses casos, se vocês estiverem guiados ainda por capnografia, vocês podem começar a ventilar um pouquinho mais rápido. Ventilar mais rápido, quando a gente cai em fisiologia respiratória, né, para falar um pouco de gasometria e de ventilação mecânica e de UTI, de uma maneira geral, né, vocês vão ver, gente, que quando eu ventilo muito rápido, eu estou dando menos tempo para oxigenar. Pode ser que a oxigenação caia, mas, mais uma vez, é tão validado esse protocolo que ele fala assim, por hora, foca no CO2, tá? A chance de reanimação vai ser muito grande. Já viram o paciente de anestesia, muitas vezes, ter parada cardiorrespiratória na anestesia e quando vai ver é CO2? Um procedimento anestésico muito complexo, toda vez que eu cedo o paciente, eu perco a capacidade dele de drive respiratório. O paciente ele está com plano de sedação, então os neuroreceptores centrais dele estão menos ativados, ele perde a capacidade respiratória e muitas vezes, se ele ventila menos na anestesia, o que ele começa a fazer? Acumular CO2. Por isso que o anestesista usa a capnografia dentro lá do procedimento, principalmente os procedimentos mais prolongados, para acompanhar. Se o CO2 começou a subir, ele vai lá e ventila manualmente. Já perceberam? Ou alguns pacientes em anestesia, em alguns centros, principalmente humanos, ele já tem, o anestesista, dependendo do procedimento, já entra com ventilação. Isso é um recurso que eu faço muito aqui em Curitiba. Né? Tem anestesista que vai fazer uma cirurgia que vai durar 3 horas, eles me chamam para ventilar. Né? Ou seja, tem além do anestesista, os cirurgiões, todo o planejamento de uma cirurgia complexa e um intensivista ali cumprindo a parte ventilatória para ele não se preocupar com isso e não correr o risco de ter acúmulo de CO2. É muito interessante isso, gente. E a ventilação. Então, subiu a ventilação do paciente, vocês podem aí estar ventilando ele para cumprir que esse CO2 ele comece a entrar dentro da referência, tá bom? E a outra coisa que eu queria falar para vocês do CO2 é que quando eu estou reanimando o meu paciente, e a gente viu lá dentro do protocolo que existe a incrementação da capnografia no processo de reanimação, ele pode ser usado também, essa capnografia, para basear quando eu vou parar. Porque enquanto tem CO2 saindo, seja 5, 6, 7 milímetros de mercúrio, eu sei que tem circulação acontecendo a ponto de pegar o CO2 e conseguir fazer troca alveolar e jogar o CO2 para fora. Quando esse CO2 começa a cair e zera, chegou um momento que muitas vezes, depois de 10, 20 minutos de reanimação, eu falo, opa, daqui para frente a gente não tem muito mais o que fazer. Né, mesmo fazendo o processo de massagem, tentando circular o paciente, né, mas quando as células param, elas também não produzem CO2, então não tem CO2 para eliminar. É uma forma de guiar ali o processo da minha reanimação através da capnografia, beleza? Cumpri CO2, deixei o CO2 dentro ou o CO2 estava, se não estava, ele volta aqui, ó. Então ventila mais esse paciente, vai garantir mais volume corrente, vai aí sim pressionar mais, talvez você esteja pressionando pouco a bolsa de ventilação, né? Ou dentro do equipamento de ventilação mecânica, a gente tem recursos ali para garantir a saída do CO2 através de um processo chamado aumento de volume minuto, tá? Que isso é pano aí para manga, é conversa para outra hora, tá? Mas como que eu aumento isso? Garantindo ou mais volume corrente, pressionando mais, seja pela bolsa de ventilação ou pelo equipamento, tá? Mais volume ou mais incursões respiratórias, tá? Como fisiologia normal. Começa a hiperventilar mais para tentar jogar o CO2 para fora, beleza? Isso daqui é bem interessante, isso daqui pode mudar bastante aí o cenário de reanimação de vocês.
Beleza, encaixou CO2, aí que ele fala, opa, vamos ver a parte de oxigenação do nosso paciente lá então. Né? O que ele fala? Ele fala o seguinte, agora eu olho a SpO2 do paciente, ela está maior que 98%, ou se eu tiver gasometria, rodei na parte de ROS, que é legal ter gasometria, tá, gente? Rodei a gasometria ali. E como a gente falou até anteriormente, gente, durante o processo de reanimação, se eu tenho uma equipe maior a ponto de alguém conseguir coletar uma gaso na hora, só para ver bicarbonato, né? Porque entra dentro do paper lá da iniciativa Recover, talvez para eu fazer uma dose de bicarbonato, também dá. Mas aqui no ROSC ele acaba sendo fundamental para a gente, tá bom? Se não tem, não tem problema. Se baseia em saturação de oxigênio mesmo, tá? Acima de 92, de 98 na minha reanimação, eu posso ter um paciente em hiperóxia, né? Qual que é o normal, gente? O normal é que a saturação fique entre 94 e 98, ou se tiver gasometria, fique entre 80 ou 100 milímetros de mercúrio, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Se ele está acima, eu tenho que diminuir a suplementação de oxigênio. Se ele está normal, beleza, eu vou dar um passo para baixo e vou ver a outra fase do ROSC, o outro envelope. Ó. Isso aqui é um envelope. Primeiro a gente cuida aqui ó, de respiração. Depois que, dentro da respiração ainda a gente cuida antes do oxigênio, a gente cuida do CO2. Depois que eu encaixar isso, eu vou abrir o outro envelope aqui que a gente já vai falar, tá bom? E se o paciente está saturando baixo, que boa parte dos pacientes, eles têm essa casuística pela gravidade que eles fazem, né, a parada cardiorrespiratória, geralmente o paciente que já está internado, é crônico ou um paciente agudizado com trauma, alguma coisa que pode ter comprometido muito lá o score dele, principalmente no contexto respiratório, tá? Mas se a saturação está abaixo de 94, aí vocês sobem aqui e ele fala o seguinte, opa, aumenta então o FiO2 para mais de 60%. O que é 60%? Igual ou acima de 60%? Gente, voltando às aulas que a gente falou de emergência, se o paciente está entubado e eu estou dando oxigênio para ele, quanto de oxigênio eu estou fazendo para ele? Vai ser perguntinha de prova essa, tá? Mas se o sistema é direto, eu estou ligado com o sistema, por exemplo, de tubo endotraqueal, e eu estou ligando o oxigênio direto no tubo endotraqueal, eu estou dando 100% de fio. Né? Então, esse é um paciente que eu já tenho acima de 60% de FiO2. Agora, se é um paciente que ele estava com cânula nasal ou qualquer outro processo de sistemas indiretos, diretos na via respiratória que não seja tubo endotraqueal, né, para eu aumentar mais a FiO2 dele acima desses 40 que esses métodos de cânula nasal, óculos, né, eles estão fornecendo, ou é colar de crawl, né, ou é máscara de oxigênio mesmo na frente do paciente, tá? Por que ele está falando isso? Mas o paciente já não está entubado? Depende, gente, porque quando ele volta, às vezes ele volta mordendo tubo. Talvez você garantiu isso daqui, ó, e ele estubou. Aí, mesmo assim, beleza. Se eu não tenho o tubo no meu paciente e não tenho como ver aqui capnografia, porque a capnografia depende do traqueotubo, fiz uma gaso e a gasometria está dizendo que meu paciente lá, ele está com mais de 90 milímetros de mercúrio de CO2, eu vou entubar esse paciente. Isso é uma diretriz de ventilação mecânica. Eu vou entubar esse paciente e vou ventilar ele até esse CO2 baixar. Pra vocês verem a importância disso. Mesmo o paciente voltando, mordendo o tubo e vocês estubando, tá? Agora, se o paciente, vocês encaixaram isso daqui e o paciente estubou, na hora que vocês caírem na parte de oxigenação, às vezes o método de oxigênio não vai ser o traqueotubo, por isso que ele fala, tá abaixo de 94%, garante uma FiO2 maior, tá? O que eu faria de primeira mão? Colar de crawl, melhor método que a gente tem aí para garantir em torno de 70% de FiO2. Isso daqui vai para 0,7, tá? Sem o paciente estar entubado. Não melhorou ainda, gente? Beleza, não estou conseguindo garantir FiO2, vamos repensar. Se é um paciente que satura abaixo de 90%, vocês vão ver isso mais na frente, né? Mesmo com oxigenoterapia, esse paciente também vai ter indicação de eu reentubar, né? Ou isso entra muito lá nas fases de desmame, de extubação de paciente, é bem interessante isso daí. Mas eu tenho que garantir isso daqui, beleza?
para normalizar. A partir desse momento, gente, eu já posso, se eu tiver ali um outro profissional que está me auxiliando dentro do meu processo de reanimação, eu já posso ir abrindo o outro envelope. Mas isso daqui, ó, é minha meta no pós-reanimação. Eu estou olhando isso aqui, estou olhando isso daqui. Encaixou, né, ou em conjunto, eu vou abrir esse outro envelope aqui, que é a parte hemodinâmica, tá? O que a parte hemodinâmica está trazendo para a gente aqui? Que a pressão média do meu paciente tem que estar em torno de 80 a 100 milímetros de mercúrio, tá? Então, a pressão arterial média ou a pressão arterial sistólica entre 100 e 200. Ou seja, se o meu método é Doppler que eu estou avaliando, eu vou usar aqui a SAP, tá? Que é pressão arterial sistólica, entre 100 e 200 milímetros de mercúrio. Nossa, mas não é muito? É muito, mas na reanimação, gente, é outros 500, tá? Ou a média entre 80 e 120 milímetros de mercúrio. Aí, olha só, se ele tiver com uma pressão arterial sistólica maior que 200, eu estou no quadro hipertensivo. Talvez aqui eu comece a abrir os envelopes de tentar fazer abordagens antihipertensivas no meu paciente. Tratamento de dor, usar antihipertensivo mesmo, beta-bloqueadores, tem que diminuir essa pressão no meu paciente, tá? Dentro desse envelope hemodinâmico. Se ela está normal, beleza, eu vou seguir para baixo. Se ela está aumentada, se ela está diminuída, desculpa, aí eu vou trabalhar o contexto volumétrico do meu paciente. Eu vou realizar a prova de carga, eu vou utilizar vasopressor se eu estou suspeitando que esse paciente está vasodilatado. Por exemplo, um paciente que tem critério de sepse, já é um paciente que tem SIRS, né? Eu sei que ele tem uma anafilaxia, um choque de uma maneira geral que fez vasoplegia, ou seja, tudo que for relacionado à vasodilatação, eu penso em utilização de vasopressor, tá? Ou quando eu tenho suspeita que é contratilidade, lembra lá que a gente viu que um recurso bom para ver contratilidade acaba sendo o conceito de FAST, né, de VetBlue. Em falar nisso, estou preparando uma aula de VetBlue para vocês aí, bem legal também, tá? Aí eu posso tentar melhorar a contratilidade. Eu estou no eletrocardiograma, eu estou vendo algumas alterações de onda, que eu não estou muito feliz, parece que a contratilidade não está legal, que RS alterado, onda P muito baixa, aí a gente começa a abrir um leque de informações, né, que vai utilizando recursos ali adjacentes que eu posso estar usando, principalmente não invasivos, como ecocardio, se tiver o cardiologista, né, ou um VetBlue, e eu vejo contratilidade, e se precisar eu faço também a introdução do inotrópico para garantir o aumento da pressão desse paciente. Então é bem interessante isso daqui. Começamos por onde? Sempre começa com uma provinha de carga, a não ser que o paciente recebeu muito volume. Aquele paciente que fez parada durante a internação já recebeu muito volume, está com um balanço hídrico muito positivo, né? Então, opa, esse é um paciente que, nesse caso, eu não vou estar utilizando volume. E aí vocês começam a ter informação, né? Durante o processo de pós-reanimação agora que a gente está falando, você já tem informação suficiente, né, do paciente para ir abordando e respondendo essas perguntas aqui do protocolo. Beleza? Aí, olha só, se ele está normotenso, ele começa a falar, agora se baseia por lactato, né? Tenta deixar teu lactato menor que 2,5. Puxa, mas se o paciente está normotenso, gente, o lactato não vai estar normal? Pense que é um paciente em pós-parada cardiorrespiratória. O que isso pode ter agredido no paciente é algo muito absurdo. E olha só o que ele fala. Aqui ele está falando não só do lactato, mas também a saturação central venosa de oxigênio, tá? Quando a gente falar de gasometria, eu vou explicar para vocês isso daqui. Ela tem que estar acima ou igual a 70%, beleza? Não se atentem a essa saturação agora, mas o lactato que a gente sempre está conversando. Está menor que 2,5, porque essa é a minha meta. Meu lactato tem que estar abaixo de 2,5. O bicho passou por um processo de parada cardiorrespiratória, está sendo reanimado. Por mais que eu garanta agora a hemodinâmica dele para ele ficar normotenso,
eu tenho que diminuir esse lactato. É um ácido, isso pode comprometer, fazer um monte de efeito depois de vasodilatação, consequentemente, dentro do meu paciente, ou pode ter muitas células que não estão oxigenando de forma adequada. Se ele não está abaixo desses 2,5, que é a nossa meta, né? Antigamente se falava em 3,2 e 2,5 era só para gato, hoje a gente tem falado 2,5 para cão também. Se ele não está, vamos lá, vamos garantir, mesma coisa. Volemia do paciente, prova de carga, tá? Que ele fala também de pressão venosa central, mas não é algo para a gente estar considerando agora, tá bom? Mas o lactato, ele também é uma meta. Olha quantas coisinhas a gente não tem que começar a cuidar dentro do nosso protocolo de reanimação. Mas aqui encerra, então, o nosso protocolo de ROSC, né, de pós-reanimação. Era isso que eu queria estar conversando hoje com vocês. E alguém tem alguma dúvida, gente, que a gente possa estar esclarecendo? Tranquilos? Gente, então é isso. Vou subir, então, para a plataforma essa aula. E aí, para a próxima semana, a gente vai começar a falar bastante aí da parte de internações. Combinados? Qualquer dúvida que vocês tiverem, sabem onde me procurar, me chamem lá e a gente vai conversando, então. Beleza, gente? Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.